Bom dia, a paz do Senhor Jesus para os amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade nesse dia que Deus tem nos dado, de louvar e engrandecer o seu nome. Amém? Nós nos alegramos, de estar nesta manhã fazendo essa live, ministrando através do poder sobrenatural de Deus. Hoje eu tenho um texto para os amados irmãos em Tiago. Amém? Tiago capítulo 1, do versículo 14 ao 15, versículo 14 e 15. E diz assim: cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Eu tenho também aqui uma ilustração, e essa ilustração ela fala: jamais brinque com o pecado. Diz assim: vários anos atrás, Burt Hunter, um repórter do jornal Long Beach Press Telegram, recebeu a incumbência de fazer uma reportagem sobre uma mulher que lidava com serpentes. Quando o repórter chegou à casa dela, uma mansão, descobriu que ela era jovem e muito bonita. Quando o repórter expressou surpresa pelo fato de ela envolver-se numa atividade tão arriscada, a moça riu. Acho que gosto desse ingrediente do perigo, mas qualquer dia desses vou ficar cansada de mexer com serpentes e daí partirei para outra coisa. Enquanto Burt apontava o seu equipamento fotográfico, a jovem trouxe algumas cestas de vime que continham vários répteis venenosos e colocou-as no chão. Depois de segurar vários deles, ela disse: agora fique bem quieto. Esta serpente foi comprada ontem e é muito venenosa e ainda não está bem acostumada comigo. Enquanto Burt observava a moça, ergueu a cobra de dentro do cesto, mas de repente ela parou. Tem alguma coisa errada, disse ela. Não sei o que é, mas vou precisar colocá-la. E não terminou a frase. Em poucos instantes ficou rígida. A serpente a havia picado. Rápido, disse a moça, ofegante. Corra ao banheiro no piso superior. Na caixinha de remédios, você vai encontrar um frasco de contraveneno. Depressa, por favor. Quando Burt retornou com o precioso soro, a moça lhe pediu que o pusesse numa seringa. Em seu movimento de nervosismo, Burt apertou muito o frasco. Este quebrou-se. O precioso líquido escorreu entre os seus dedos. Você tem outro? Perguntou ele, ansioso. Era o único que eu tinha, respondeu com voz fraca a jovem, desesperada. Em poucos minutos lhe sobreveio a agonia da morte. Aquela linda moça morreu com uma dor profunda. Muitos que brincam com as mortíferas serpentes do pecado também têm atitude semelhante a esta moça, ou seja, não consideram o lugar onde irão passar a eternidade. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí na live, com a nossa irmã Claudineia. Que Deus esteja abençoando aí a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja operando na vida das amadas irmãs. Amém? Que nessa manhã tenhamos aí prazer, e alegria na presença do Senhor. É uma quarta-feira que Ele nos concedeu
e nós sabemos que bênçãos inefáveis da parte do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos colher. Amém? Então, glorificado seja Deus na vida das amadas irmãs. Então, amados irmãos, é um texto bem claro, né? Um texto bom, né? A qual nós temos aí, trago para os amados irmãos. Então, Tiago, né? Capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amados irmãos, hoje em dia nós vivemos em um país, né, em um mundo que os pecados atuais que nós temos diante dos nossos olhos, eles são considerados comuns diante de nossa sociedade. Os filhos que dormem na casa das namoradas, as namoradas que dormem na casa dos filhos. Então essas situações todas, né, a gente vê várias situações, né, a qual Deus ele tem colocado diante de nós, que isso aí é pecado, né? A Bíblia diz que verdadeiramente muitas situações a qual nós achamos comum e corriqueira, para as Sagradas Escrituras não é comum e nem corriqueira. Para as Sagradas Escrituras, essas situações, elas levam ao inferno. E como nós vimos aqui essa ilustração, quando nós olhamos para essa reflexão, a moça, ela tinha no seu ofício a manobra ali, né, de encantamento, as cobras, né, esses animais peçonhentos e venenosos. E aqui há uma transliteração, ou como eu posso falar, a respeito de um parâmetro com um texto que nós lemos, com também essa reflexão. Por quê? Aquele que vive na prática do pecado está manuseando serpentes venenosas, porque segundo o que aconteceu, ela foi ali manusear aquelas cobras venenosas, e ela tinha comprado uma no dia anterior, e ela mostrando para o repórter e mostrando para aquele repórter o que ela ia fazer. Ela ia ter ali o soldo, né, e o respaldo do seu trabalho. Então tudo aquilo que você planta, você colhe. E tudo aquilo que você tem colhido é reflexo do que você plantou. E essa situação toda aconteceu que ela enfiou a mão dentro de um cesto de vime para tirar aquela cobra venenosa. E quando ela tira aquela cobra, a cobra já tinha picado ela. E ela ali, numa agonia terrível, porque o veneno ele estava tomando todo o seu corpo e matando todas as suas células. Assim é o pecado na nossa vida. Muitas vezes a gente não entende, a gente fica numa situação aí, olhando para, como diz o pessoal lá em Minas, o dia do Antonte, que quer dizer o dia de antes de ontem. Nós precisamos entender que essa situação toda gera morte. E essa morte, amados irmãos, quando nós olhamos para a moça nessa situação de agonia, ali ela fala com o repórter: olha, corre lá no banheiro, no piso superior está lá uma caixa de remédios, e lá tem um frasco de soro, né, para que venha me aplicar, e me aplicando eu restaurarei. Mas, amados irmãos, aquele frasco ele quebrou. E quando aquele frasco quebrou, amados irmãos, o líquido precioso correu entre os dedos do repórter, e ele perguntou assim desesperado: você tem outro frasco para que eu venha aplicar em você? Falou: não, esse é o único. E a gente vê, amados irmãos, que a gente não tem duas vidas, a gente tem uma vida só.
E a gente não pode brincar com essa vida que nós temos, com essa vida que Deus nos deu. Nós temos uma única oportunidade de ter o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há uma necessidade de nós voltarmos à presença do Pai. Se não tivesse essa necessidade, Deus não teria enviado o seu Filho conforme Ele enviou. E se Deus enviou o seu Filho, há uma grande necessidade de o sangue de Cristo cobrir a minha vida e cobrir a tua vida, para que nós sejamos regenerados do pecado, para que nós sejamos cobertos pelo sangue de Cristo e para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ser libertos do cativeiro. Então o Senhor, o Deus de Israel, nessa manhã, Ele vem falar ao meu coração, Ele vem falar ao teu coração, para que não venhamos brincar com o pecado. E nós precisamos entender, amados irmãos, que nós temos que riscar das nossas vidas essa situação de pecado. Que Deus venha te lavar, que Deus venha te remir, que Deus venha operar na tua vida nessa manhã. Que nós possamos sair das situações de fornicação, que nós venhamos sair das situações que traz aí pecado nas nossas vidas. Eu quero abrir aqui para os irmãos entender. Tem um texto aqui que está em Gálatas, amados irmãos, Gálatas capítulo 5, aleluia, Gálatas capítulo 5, versículo 19, aleluia. Ele diz a respeito de muitas situações de pecados, amados irmãos. Oh Deus, está aqui escrito nas Sagradas Escrituras. Preste bem atenção, que o Senhor Ele está falando conosco nessa manhã. Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Ele está dizendo: porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos entender que é dia de vitória para a minha vida e para a tua vida. É dia de nós observarmos aquilo que Deus tem falado conosco. Porque o Senhor, Ele está trazendo a minha pessoa e trazendo a tua pessoa, para que nós venhamos, essa mensagem, para que nós venhamos parar de brincar com o perigo, para que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Um antídoto nesta manhã que nós precisamos é o sangue precioso de Jesus Cristo, para nos libertar de todo o pecado, para que nós venhamos ter vida em abundância, para que nós não venhamos morrer nos nossos delitos e nos nossos pecados. Que o sangue de Cristo Ele venha te lavar, remir, transformar nessa manhã, que você possa ser, em nome de Jesus Cristo, uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Amém? Eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, a tua palavra diz, Senhor Deus, que nós não devemos brincar com o pecado, ó Pai. E nessa manhã, Deus de Israel, nós te pedimos, Senhor Deus, perdão pelas nossas falhas, os nossos pecados, tudo que temos feito, ó Pai, que não tem te agradado, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, vem de uma forma, ó Pai, abençoadora, Senhor Deus, a pegar, Senhor Deus, nas nossas mãos, ó Pai, nos guiar diligentemente, Senhor Deus, para a seara da vida, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que venhamos, ó Pai, deixar, Senhor Deus, as situações, ó, de pecado, as situações de perigo, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, feito com que nós venhamos, ó Pai, nos afastar de Ti. Que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, está, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, tomando o nosso coração, a nossa mente, ó Pai, e que nós venhamos observar, Senhor Deus, todo o Teu querer, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, não deixe, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, viver em situações, ó Pai, as quais, Senhor Deus, tem, Senhor Deus,
nos engodado, ó Pai, tem, Senhor Deus, trago, Senhor Deus, agravamento nos nossos ouvidos, ó Pai, escama nos nossos olhos, mas que o Senhor venha limpar os nossos olhos, ó Pai, mas que o Senhor venha limpar, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, Senhor Deus, para nós atentarmos, ó Pai, a toda a Tua sagradas escrituras, aos Teus mandamentos, ao Teu querer, Pai. Pai, então, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, nas nossas vidas, ó Pai, com Teu Espírito Santo, ó Pai, opera, Senhor Deus, aleluia, nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, com Teu querer, Pai, com Teu efetuar. Pai, se não for o Senhor, ó Deus, jamais poderemos fazer alguma coisa, nós contamos com a Tua ajuda, Pai. Então, Pai, opera, Senhor Deus, em mim, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, ó Pai, e de todas as pessoas, ó Pai, que terão, ó Pai, acesso, Senhor Deus, a essa palavra. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, operando de uma forma abundante e transbordante na vida de cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando a tua vida. Que Deus esteja operando, que Deus esteja fazendo muito mais do que o pastor Carlos tem falado. Oh Deus de Israel, opera, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Resplandece, Senhor Deus, a Tua glória sobre a vida, Senhor Deus, dos meus irmãos, dos meus amigos, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, que Deus esteja operando e fazendo um milagre. E um milagre que nós precisamos sempre, amados irmãos, é a presença desse amado Deus. Nós precisamos tanto de Deus que não imaginamos. E muitas vezes, amados irmãos, nós nos distanciamos desse Deus. Nós ficamos longe, mas nós precisamos nos aproximar. Então se aproxima de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala, seja sempre firmes, né? Abundantes e inconstantes na presença do Senhor. Que venhamos em nome de Jesus Cristo estar orando e clamando para que Deus venha com seu socorro, com sua fortaleza sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a você, abençoe a cada um na data desse dia. Que Deus possa operar na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Amém? Fique na paz, Deus vos abençoe.